Eu queria compartilhar com os irmãos uma passagem muito conhecida, um homem que sofreu muito, mas ele teve muita vitória também, né? Eu queria compartilhar com os irmãos aqui no livro de Jó, livro de Jó, capítulo 2, versos 7 e 8. Essa passagem aqui é muito interessante, chama muita atenção, irmãos. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim, ó: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ela as feridas, assentou-se no meio da cinza. Amém. Senhor Deus amado Pai, foi lida a Tua palavra, que agora, Senhor, não seja eu mais falando, ó Pai, mas seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, direcionando a palavra, o Teu amor, a Tua graça, ó Pai, porque nós sabemos, ó Pai, que nesse mundo, Senhor, nós temos aflições, ó Pai, mas nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, ó Pai, que nos dá ânimo para vencermos tudo aquilo que vem sobre nós, ó Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo. Amém. Amém. Então, irmãos, aqui a gente vê que Jó, ele sofreu umas consequências. Por que ele sofreu? Quando os filhos de Deus, os anjos, foram conversar com Deus, veio também o diabo, que é o nosso acusador, né? Porque ele que é o acusador nosso. Tem muitas pessoas que quer colocar uma igreja contra a outra, não porque a minha está certa, porque a sua, e ele acha que o irmão dessa igreja é inimigo do outro irmão, né? E não é bem assim. O nosso inimigo é o diabo. E nessa passagem aqui, a gente vê que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, né? Conforme diz lá em João 10:10. E o que ele fez na vida de Jó? Ele estava, quando Deus pergunta para ele de onde você veio, Deus não precisava nem perguntar, porque Deus sabia de onde ele tinha vindo, né? Deus sabia onde que ele estava. E ele fala para Deus, ele fala: bom, eu estava aí rodeando a terra, né? Eu estava sem fazer nada mesmo, porque não teve o que fazer. Eu estava aí sem fazer nada, rodeando a terra aí, estava observando o seu servo aí, o Jó. Esse homem aí, ó, ele é íntegro com o Senhor, ele é bom. Por quê? O Senhor dá de tudo para ele, não deixa faltar nada para ele, né? Ele tem riqueza, ele é um homem que os filhos dele são abençoados, faz festa todo dia, todo banquete, né? E o diabo começou a apontar aquilo que Deus colocava na mão de Jó, porque Jó realmente é um homem abençoado, né? E muitas das vezes, trazendo para nossos tempos, muitas das vezes nós vemos pessoas que muitas vezes a gente fala: aquele lá vai na igreja todo dia, ele está ali na presença do Senhor porque ele tem de tudo, né? Mas eu queria ver se ele fosse igual eu, tivesse, desculpa Tiago, vou usar você aqui, tá? Né? Como o Tiago, que vem de bicicleta, né? Vem pedalando. Não que isso não seja bom, isso é bom para a saúde também, né? Ajuda no preparo físico, né? Fica bom. Então, aí fala assim: ah, mas o irmão vai na igreja, meu irmão tem um carrão, né? O irmão tem dinheiro, salário bom. Ele vai na igreja todos os dias mesmo. Ele dá lá o dinheiro dele, uma quantidade boa, a oferta dele é boa. Mas porque ele ganha bem? Se ele fosse igual eu, um coitado que nem eu, né? Porque as pessoas costumam falar isso, né? E se a gente for analisar, ninguém é coitado diante de Deus, né? Todo mundo é engrandecido diante de Deus a partir do momento que a gente se dobra diante de Deus, que a gente se humilha diante dele. Ele engrandece a gente, ele não deixa a gente ficar por baixo de nada, nada nesse mundo deixa com que nós venhamos a ficar por baixo daquilo que Deus tem para nós. Então, irmãos, as pessoas muitas vezes agem nesse julgamento, e isso a gente sabe que é a arte do inimigo. Ele quer que as pessoas se desviem do caminho de Deus.
Ele quer que as pessoas vão por caminhos tortuosos, caminhos que não levam a lugar nenhum. Ainda hoje eu conversava com minha sogra em casa e estava falando para ela da palavra, e ela falava que a Bíblia foi escrita por homens, né? Isso aqui é uma coisa que é só Deus sabe quem está certo. Eu falei, então, mas só que Deus não vai descer aqui e falar para a senhora quem está certo. Está aqui escrito para nós, o manual de instrução nosso é a palavra de Deus, a Bíblia. Se a Bíblia, se nós não confiarmos no que está escrito aqui na Bíblia, então nós podemos pegar a nossa fé e jogar fora. Para que vamos na igreja? Para que vamos louvar o Senhor? Para que vamos dobrar o joelho diante do Senhor? Não precisa. Não creio naquilo que está escrito, né? Eu creio naquilo que o homem fala, aquilo que o homem diz para mim que está certo, né? Então eu dizia para ela que quando ela fala de Maria, fala de Aparecida, eu disse para ela, Maria foi sim uma mulher íntegra, uma mulher decente, uma mulher que obedecia a Deus. Tanto é que ela foi usada pelo Espírito Santo de Deus, né? Para que aquele que ia morrer na cruz por nós nascesse nesse mundo como homem, né? E falei para ela que a palavra do Senhor lá em Samuel diz que não é para nós consultarmos os mortos, e nós sabemos que essas pessoas morreram e não ressuscitaram ainda. Estão esperando, igual aqueles que do nosso tempo que morrem, esperam o dia do julgamento. É a mesma coisa, eles também estão esperando o dia do julgamento, né? Então nós não devemos consultar os mortos, porque o único que nós devemos consultar é Jesus. Porque Jesus morreu sim, mas o que a palavra diz? Ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele está onde? À destra de Deus Pai, né? Então voltamos aqui para a passagem de Jó. Então o inimigo chega diante de Deus e fala, olha o teu servo, observa ele, ele tem de tudo, não falta nada para ele, quero ver se o Senhor tocar nos bens dele, quero ver se ele não vai blasfemar. E Deus então fala para ele, pode tocar em todos os bens dele, pode tocar na família dele, mas não toca na vida dele, na alma dele você não toca, né? E nós vemos, irmãos, que nós, os evangélicos, ainda no meu trabalho eu conversava com o senhor lá e ele falou, por que um ímpio coloca a mão sobre as coisas e as coisas começam a caminhar, vão para frente? E muitas das vezes o cristão que está ali orando, as coisas não vão para frente. Eu disse para ele, eu falei, é bem dessa forma, você pode ler a Bíblia inteira. José foi governador do Egito, ele não chegou e já se sentou no trono, não, ele sofreu muito para chegar ali, ele foi vendido pelos seus irmãos, sofreu, né, para chegar onde ele chegou, mas era o propósito de Deus, e ele chegou ali, ele foi governador, né? A gente vê Jeremias, profeta que sofreu, foi jogado na cisterna, o profeta que sofreu muito, quando ele estava ali quase morrendo, se ajuntou um pessoal, foi lá e tirou ele daquela cisterna, né? A gente vê o apóstolo Paulo, a partir do momento que ele caiu as escamas do olho dele, que ele enxergou a palavra de Deus do jeito que ela era, começou a fazer a vontade de Deus. O que aconteceu com ele? Sofreu, passou por situações difíceis, né? Então a gente vê que realmente a pessoa que serve a Deus, por que ele encontra dificuldade? Porque o inimigo se levanta contra ele. E eu dizia para ele mais, pode reparar para ver se é mentira, quando uma pessoa que é católica, ou uma pessoa que é espírita, que é de qualquer outra seita, ele pode fazer o que quiser que ninguém aponta, ninguém fala, aquele lá está fazendo errado, aquele lá não está fazendo a coisa certa, vai perder a salvação, ninguém fala isso. Mas se for um crente, meu irmão, é o primeiro, ele fala lá, fala que é crente ainda, está pregando a palavra, aquele lá, está vendo? Depois quer ser salvo, fala que vai ser salvo ainda, né? Porque o inimigo usa a pessoa, não é que a pessoa quer falar aquilo, o inimigo usa a pessoa para acusar o cristão, porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo, e a partir do momento que nós somos luz do mundo, nós vamos ser apontados, porque as trevas não se misturam com a luz, né? E a gente vê que Jó, ele passa por muitas dificuldades, ele perde tudo, e ele não blasfema contra Deus, né?
ele não blasfema contra Deus, ele se humilha diante de Deus ainda, ele amaldiçoa assim o dia que ele nasceu, mas ele não tem coragem de se levantar contra Deus, porque ele sabe que, conforme ele diz, Deus me deu e ele pode tomar. E se a gente analisa, ó, essa palavra, Deus me deu, ele pode tomar, não é que Deus toma, ele permite que muitas vezes nós perdemos algo, para quê? Para que a nossa fé aumente, né? Para que nós possamos ter mais fé em Deus, acreditar que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós perdemos, né? Porque aquilo que nós perdemos às vezes não é nada, e a gente se apega às coisas materiais deste mundo, esquecemos das espirituais, esquecemos que nós temos um Deus que está ao nosso lado, um Deus que supre a nossa necessidade, porque nós não precisamos ter riqueza não, para viver nesse mundo, basta nós ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida, colocar a palavra de Deus acima de tudo, né? Conforme diz lá em Mateus, buscar em primeiro o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas Ele vai acrescentar na nossa vida, né? E Ele acrescenta. Então a gente vê aqui, irmãos, por que os crentes sofrem? São diversas as razões que os crentes sofrem. O crente experimenta sofrimento como decorrência da queda de Adão. Por causa do pecado de Adão, nós sofremos as consequências hoje, né? As coisas acontecem. Outras vezes, ao invés da pessoa colocar a confiança dele em Deus, ele coloca no homem. Ele fala, se mudar esse governo vai melhorar, se colocar aquele fulano vai melhorar. Não vai melhorar. A nossa confiança tem que estar em Deus, porque por mais que as coisas andem para trás desse mundo, nós cremos que nós vamos andar para frente, que Deus vai suprir a necessidade nossa de tudo, não vai te faltar nada, porque a gente vê quantos desempregados tem nesse mundo, né? E a gente vê o povo que serve a Deus, a maioria deles, né? Aqueles que buscam a Deus, mal ou bem, mas estão todos trabalhando e não está tendo falta de coisa alguma, né? O necessário Deus não está deixando faltar, o necessário que nós precisamos Ele não deixa faltar. Então, irmãos, e o inimigo chega diante de Deus e fala, observa o teu servo lá, eu quero ver se o Senhor tomar tudo dele, se ele não vai blasfemar. E Deus fala para ele, pode tocar em tudo, e ele toca mesmo. Tanto é que fala aqui, que Jó começa a se coçar com um caco de telha, tamanha era aquelas feridas que deu em Jó, tamanha era aquelas lepra, aquelas coisas ruins que o inimigo tinha lançado contra ele. E de repente ele vem 3 amigos dele ainda para dar conselho para ele, para ajudar. E o que eles fazem? Acaba jogando ele mais no buraco ainda, acaba desanimando mais, porque fala, isso é teu pecado, isso é porque você pecou contra Deus, né? E começa ainda a julgar, fazer um julgamento. E na nossa vida, nos dias de hoje, é assim que acontece. As pessoas começam a fazer julgamento. Se a gente fica doente, fala assim, mas isso é por causa do seu pecado, você está pecando contra Deus, né? O povo julga dessa forma, mas Deus, Ele usa de forma diferente. Deus, Ele quer abençoar, Ele quer derramar da unção, né? Mas nós temos que buscar mais e mais de Cristo. Quantas vezes por pouca coisa deixamos de ir na igreja, deixamos de ouvir a palavra de Deus. Deus, Ele é amor, mas Ele é justo também. Se o sofrimento é de natureza física, atente para as pessoas expostas na cura. No sofrimento, lembre da predição de Cristo, de que você terá aflições na sua vida como crente. João 16:33. Aguarde com alegria aquele ditoso tempo, quando Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Vai haver esse dia que o Senhor voltar. Não vai mais ter mais pranto, não vai haver mais dor, sofrimento, e aqueles que fizeram a vontade do Pai, aqueles vão reinar com Cristo. Assim como Jó, no finalzinho lá, quero que os irmãos compartilhem comigo aí Jó. Vamos lá para o finalzinho de Jó, capítulo
Capítulo 42, aí, irmãos. Capítulo 42, a partir do verso 10. 42, 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e tudo quanto dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se coadraram dele e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas e 6.000 camelos, e 1.000 juntas de boi, e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Então, irmãos, a gente vê que quando a gente busca a Deus, quando a gente entrega na mão de Deus realmente e quer alcançar as bênçãos, aqui está um exemplo grande para nós. Jó sofreu muito, mas ele continuou buscando a Deus. E no final, Deus dá tudo em dobro para ele. Aquilo que o inimigo tinha levado, ele devolveu. Até os filhos veio em dobro. Então a gente vê, irmãos, que realmente temos que buscar a Deus. Temos que entregar nossa vida na mão do Senhor. E Ele faz tudo que lhe apraz. E aquilo que agrada o coração do ser humano também. Porque o Senhor, Ele tem coisas grandes preparadas para nós. A palavra do Senhor diz que Ele tem coisas que o ouvido não ouviu, nem os olhos viram, nem chegou ao coração do homem. É isso que Ele tem preparado para nós. Muitas das vezes nós andamos desanimados com as coisas desse mundo, com o trabalho. Muitas coisas do trabalho não dá certo. E às vezes desanima a gente, e a gente esquece que nós temos um Deus que está ao nosso favor, que Ele está com os braços estendidos para nós. Imagine se José tivesse desistido, se ele tivesse traído Deus quando a mulher de Potifar quis se deitar com ele, se ele tivesse se entregado ali, ele ia ser governador do Egito? Creio que não. Eu creio que ele não ia chegar a lugar nenhum. Jeremias, se ele desiste, ele faz tanto sofrimento desse jeito para quê? Para esse povo de Israel, um povo que tinha conhecimento da palavra? Se ele desistisse, não ia ter a história de Jeremias para contar. É claro que Deus levantaria outro, porque é assim, quando um não quer, Deus levanta outro no lugar. Mas não ia ter a história de Jeremias. O apóstolo Paulo, se ele passasse por aflições, tudo aquilo que ele passou, também não ia ter a história de Paulo. Talvez o povo gentil ia conhecer outro apóstolo, outro profeta, talvez tivesse pregado para nós, porque as cartas de Paulo identificam muito com nós nos nossos tempos. Então, irmãos, a gente vê que quando Deus levanta uma pessoa, a gente pode passar por dificuldades, mas eu creio, irmãos, que quando a gente vai com fé, Ele nos levanta. Está aí o pastor Paulo, que é prova disso. Quantas pessoas às vezes tinha na igreja, tinha uma ou duas, E até mesmo nos dias de hoje, às vezes no culto de oração e escola bíblica, que a gente sabe que é uma coisa que o inimigo reluta muito contra isso, porque ele não quer que o povo ore, ele não quer que o povo tenha entendimento da palavra, ele não quer que o povo conheça a palavra, porque ele sabe que a partir do momento que a pessoa conhece a palavra de Deus, ele começa a andar retamente nos caminhos de Deus, ele tem desejo no coração de estar diante de Deus, ele tem um desejo no coração, porque nós não podemos deixar aquela palavra que está escrita lá em Oséias, que o povo perece por falta de conhecimento. Nós temos que ir para outra palavra, prosseguir em conhecer a palavra do Senhor. Isso é o que tem que ser plantado no nosso coração. Não podemos deixar de buscar o Espírito Santo de Deus, por mais que as dificuldades venham.
Por mais que a gente olhe assim e fala, puxa, hoje tem 2 pessoas, glória a Deus por isso. O próprio Jesus, ele pregava para multidões, mas ele pregava para uma pessoa, 2. Naquele poço lá ele pregou para quantas pessoas? Para uma mulher. Chegou e pregou para aquela mulher, né? Aquela outra lá que eles estavam julgando ela lá, que ela foi pega em adultério. E ele disse, aquele que não tem pecado, tira a primeira pedra. E ele começa a escrever no chão. O que ele estava escrevendo? Uma nova história daquela mulher. Começou a escrever uma nova história dela. E falou para ela, vai, não peque mais. E aquilo foi, eu creio que aquela mulher aceitou Cristo como Salvador. Porque ela foi e não pecou mais. Eu tenho certeza disso. Porque depois daquilo que Jesus fez por ela, livrou ela da morte praticamente. Né? E eu creio que os próprios que estavam ali acusando ela, seria daqueles que tinham se deitado com ela ainda. E são os acusadores, porque os acusadores nossos são esses. Aqueles que estão cometendo pecado, estão na falsidade. Esses que querem condenar, esses que querem julgar nós. Né? Então, irmãos, eu deixo essa palavra com os irmãos, que Deus possa abençoar grandemente, que Deus possa tocar no coração para que nós possamos estudar a palavra de Deus, estar na escola bíblica, no culto de oração principalmente, orando, buscando a Deus, intercedendo pelos irmãos, para que Deus fortaleça cada um de nós, porque todos nós precisamos de oração. Conforme nós estávamos falando domingo na escola bíblica lá, que não é porque é pastor, não precisa de oração, precisa. O pastor precisa estar debaixo de cobertura de oração. Os irmãos precisam estar debaixo de cobertura de oração. É um orando pelo outro, intercedendo pela vida de cada um. E eu creio que Deus faz uma grande obra dentro da igreja. Não importa se o irmão é da igreja B, ou C, ou A, não interessa. Interessa que nós estamos servindo a um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Isso que é importante, que nós possamos amar os nossos irmãos. Amar de coração mesmo, não é só da boca para fora, não. Ah, eu amo meu irmão, mas não suporto ele, não posso conversar com ele. Viu? Isso não é amor. Né? Conforme diz lá em Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, né? Ou tivesse tamanha fé, mas se não tiver amor, isso aí não serve de nada. Isso aí não vale nada diante de Deus. Né? Então, irmãos, que fixe essa palavra no coração dos irmãos, que possamos realmente estar na presença do Senhor, buscando a Deus, em oração, né? Clamando pelos outros, que isso é bom, isso agrada aos olhos de Deus, porque nós somos uma família em Cristo, né? Então isso que é importante, que Deus possa abençoar. Eu fico agradecido, meu irmão Edinaldo, que está tocando conosco aqui, né? Participando do louvor, isso é uma maravilha de Deus, né? A irmã orando pelas crianças, isso é uma coisa assim que a gente fica, né, maravilhado, a gente fica agradecido. Pastor Paulo, pastora Vera, o nosso irmão Tiago, né? Aqui, as nossas irmãs ali, participando do culto, isso é uma maravilha, isso é bom. Amém. Isso é um alimento da palavra de Deus e que possa sair daqui fortalecida realmente na palavra, no Espírito. Deus possa abençoar grandemente em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém. Vamos colocar em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Senhor Deus e amado Pai, eu coloco, Senhor, diante de Ti, ó Pai, cada vida que está aqui nesta noite, ó Pai. Aqueles que não vieram, Senhor, que o Senhor possa, Pai, tocar no coração, no sentimento de cada um, ó Pai, com Teu Espírito Santo, ó Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abençoar os meus vizinhos, ó Pai, tanto da direita quanto da esquerda, ó Pai. Que eles possam, Senhor amado, ser tocados pelo Teu Espírito, ó Pai. Senhor, se eles precisam, ó Pai, de uma cura, ó Pai, de uma libertação, ó Pai, que o Senhor entra com tua providência, ó Pai. Que o Senhor possa providenciar tudo para eles, ó Pai. Ó Senhor amado, os meus colegas do trabalho também, Senhor, eu coloco em oração, ó Pai. Coloco cada um diante de Ti, ó Pai. Ó Senhor, porque eu sei, Senhor, que cada um, Senhor, necessita do Teu poder, da Tua glória, ó Pai. Cada um precisa do Senhor, ó Pai. Eu não sei, Senhor, o que eles precisam, ó Pai. Mas Tu sabes, Senhor, e conhece o coração de cada um, ó Pai. Tu sabes, Senhor, da necessidade, Senhor, desse povo, ó Pai. Um povo, Senhor, que muitas das vezes estão buscando o Senhor onde o Senhor não está, ó Pai. Ó Senhor amado, que nós possamos buscar o Senhor, ó Pai. Ó Senhor, na beleza da Tua santidade, ó Pai. No Teu altar, Senhor, no altar do trono da graça, ó Pai. Que nossas orações, Senhor,
possa alcançar os teus ouvidos, ó Pai, que não venha a ser em vão, Senhor, as nossas orações, ó Pai, ó Senhor, famílias, ó Pai, que estão, Senhor, sendo destruídas, ó Pai, ó Senhor, que o Senhor possa entrar com tua provisão, ó Pai, ó Senhor amado, em nome de Jesus, ó Pai, eu coloco nas tuas mãos, ó Pai, derrama, Senhor, do teu Espírito, ó Pai, sobre cada vida, Senhor, ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, Senhor, porque tu és maravilhoso, ó Pai, ó Senhor, eu agradeço a ti, ó Pai, pelo ar que respiro, ó Pai, ó Deus amado, e pelo teu Espírito Santo, ó Pai, pela tua palavra, Senhor, que tem nos ensinado, ó Pai, a buscar mais e mais de ti, ó Pai, ó Senhor, derrama unção, derrama bênção sem medida, ó Pai, ó Deus amado, em nome de Jesus, eu te agradeço e te louvo, desde agora e para todos sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Vamos tomar a posição de recebermos, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão de Deus Pai e do Espírito Santo, esteja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Amém. Coloca a tua mão sobre a cabeça. Será como óleo derramado sobre a cabeça, em nome de Jesus. Glória seja o nome do Senhor.